Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos começar a ler a partir do último verso do capítulo 2, tá bom? A partir do último verso do capítulo 2, vamos entrar no 3 e ler o capítulo 3 inteiro. Gênesis, capítulo de número 3, mas verso 25 do capítulo 2 vai dizer assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinzas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós
Estamos diante de sua santa e graciosa palavra. E queremos, ó Deus, que o Senhor possa iluminar a todos nós para compreendermos, Senhor, aquilo que deseja transmitir, Senhor, esta noite aos nossos corações. E que neste momento, ó Pai, eu rogo a Ti, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada alma aqui presente, trazendo, ó Deus, sua mente cativa pelo Teu Espírito a Ti, a fim, ó Deus, de que eles sejam instruídos na verdade do Senhor. Pai, transforma o nosso coração e faz com que tenhamos, ó Deus, entendimento e sabedoria espiritual para caminharmos, ó Deus, de modo agradável a Ti. Então opera sobre todos nós e concede a mim, ó Deus, a sabedoria, para que ao abrir da minha boca, Senhor, Teu Espírito me conduza em tudo, e assim o Senhor edifique a sua igreja neste lugar. E tantos quanto, ó Deus, ouvirão esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Louvado seja Deus. O motivo pelo qual nós estamos lendo, tá bom, esta passagem esta noite, é que aprove ao Senhor me inclinar a falar algo sobre casamento. Quando a gente é relembrado destas coisas, né? Nossa mente fica bem viva sobre isso. Então, esta semana foi aniversário de casamento nosso, meu e de Ana Paula. Também hoje recebemos um pedido de oração por mais um aniversário de casamento, de Cícero e Gal também. Com certeza outros casais também fizeram aniversário de casamento ao longo da semana, parece que João e Zefinha também fizeram. Então, ficou aquela inquietação sobre o que falar acerca disto. E aí eu me lembrei de um estudo que nós refletimos, os presbíteros, suas esposas, juntamente comigo, minha esposa, e também o agrupe que eu estou dirigindo também na sexta-feira, nós estudamos algo interessante sobre casamento. E aí, o tema que nós vamos pensar, tá bom, é casamento amaldiçoado e redimido. Preste bem atenção, tá bom? Casamento amaldiçoado e redimido. E como a gente vai pensar nestas coisas todas? Olhando, obviamente, para este capítulo 3 de Gênesis, onde nós nos damos conta da entrada do pecado. Aí, obviamente, como nós temos uma assembleia mista de jovens casados, de homens adultos, mulheres adultas, que já passaram por casamentos, e por casais que estão também, então a gente vai pensar assim, tá bom? Para os que são casados, vão refletir naquilo que Deus irá ministrar ao seu coração, vão pensar acerca do seu próprio casamento, e vão ter a ideia daquilo que acontece ou aconteceu, e que precisa, tá bom, do auxílio divino para melhorar. Para aqueles que estão enamorados ou solteiros ainda, já vão ter a ideia do que pode acontecer quando contraírem o casamento, ou do que está acontecendo com vocês, acerca de quando vocês estiverem se relacionando, e namorando, e noivando, e entrar no casamento, começarem a perceber estas coisas, e saberem lidar com isso também, porque isso existe, e é real, está presente na vida de muitos casais e muitas famílias, nos tempos de hoje, desde o tempo da queda de Adão e Eva. Tá bom? E então, atentando para isso, quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber o seguinte. Eu fiz questão de ler o último versículo do capítulo 2, porque no capítulo 2, há a descrição detalhada da criação do homem e da mulher, e do propósito pelo qual Deus fez a mulher. Ele disse que não era bom que o homem estivesse só, ia fazer uma auxiliadora idônea, alguém que lhe correspondesse. Então, o propósito da criação da mulher foi justamente para que ela pudesse unir-se ao seu marido e ser os dois uma só carne. E ela seria também a sua auxiliadora, aquela pessoa que complementaria o homem. Aí, no capítulo 2, que é o ambiente antes da queda, qual era o cenário então diante de nós? Era que Deus, Ele criou tudo, formou o homem, deu a ele domínio e autoridade sobre tudo, também lhe deu um mandamento, e aliás, plantou um jardim na banda do Éden. Esse jardim tinha
todo tipo de árvore que podemos imaginar com seus frutos, e Adão foi dado a ele, tá bom, a incumbência de cuidar e guardar daquilo ali, e satisfazer-se com tudo aquilo que Deus proveu. Aí Deus faz a mulher, porque ele estava só. Quando faz a mulher, ele já havia dado uma ordem dizendo: olha, Adão, no meio do jardim tem uma árvore cujo fruto é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você não deve comer deste fruto, porque se dele você comer, certamente você morrerá. Aí vem e entra Eva na jogada. Ele se admira com Eva. Ele, quando vê Eva, se apaixona de cara, declara logo um poema grandioso para ela. E eles passam então a viver ali. E obviamente Eva também recebeu a instrução de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí então, como era que eles viviam? Como o texto diz, o homem e a mulher estavam nus, não se envergonhavam. Quando a Bíblia declara isso, a intenção do Senhor é dizer que não havia nenhum tipo de constrangimento que pudesse limitar o relacionamento deles dois, que pudesse impedir que eles desfrutassem de plenitude de alegria. E aí eles estavam livres de todo o mal e de toda e qualquer mazela, vamos dizer assim, que possa fazer com que a gente fique tímido ou envergonhado de um para com o outro. Então eles estavam em estado de bondade e inocência e desfrutavam disso. Então a gente pode pensar que dia após dia eles estavam ali convivendo. Também Deus deu a ordem para que eles pudessem serem fecundos e multiplicarem a terra. E Deus estabelece assim a primeira união, ou o matrimônio, o casamento. E diz que o homem deixaria pai e mãe, unir-se à sua mulher e seriam os dois uma só carne. Então eles passam a conviver assim. Estava tudo muito bem, tudo muito maravilhoso. Dormia-se, acordava-se, passeava pelo jardim. No final da tarde, Deus vinha ter com ele, porque o texto fala sobre isso. Deus vinha ter comunhão com o homem, conversava com o homem, passeava com o homem, e ali eles viviam em pleno estado de harmonia, tudo no mais excelente paz. Até que a serpente aparece e fala ao ouvido de Eva, começa a conversar com ela. O diabo, o maligno, tentando fazer com que houvesse algo que desagradasse a Deus, ou que o primeiro casal desobedecesse ao Senhor, em vez de ele ir logo para Adão, ele vai para Eva. E aí ele fala com ela, e ele distorce as palavras de Deus, e vocês já sabem o que nós lemos, que Eva olha para o fruto, vê que o fruto é agradável, pega o fruto, come o fruto, e dá o fruto também a seu marido. E quando ele come do fruto, que é a concretização da desobediência, do descumprimento do mandamento de Deus, o pecado entra. Ali, eles começam a perceber que estavam nus. Então, observe que algo acontece com eles. E quando acontece, a primeira coisa que o texto de Gênesis fala está no verso 7, que os olhos deles se abrem e eles percebem que estão nus, e eles passam então a coser folhas de figueira e fazer cintas para si. Então, quando a Bíblia descreve isso, o que acontece aqui é que o amor que eles tinham de um para com o outro, um amor que não tinha nenhum tipo de impedimento ou barreira, um amor que era inocente e que fazia com que eles desfrutassem realmente de tudo, de toda a plenitude de alegria para um casal, eles sozinhos, num jardim, se constrangem um com o outro, na sua nudez. Por aí já se percebe que algo de errado aconteceu. E aquele vínculo que havia antes, ou aquele amor que havia antes, já começou a se afastar-se. Porque eles não conseguiam mais estar juntos, sem roupa. Eles já estavam constrangidos com isso. E a gente sabe que isso é assim conosco. Nós sabemos que temos isso hoje também. Todos nós sabemos disso. Casais sabem disso.
Eu sei que muitos aqui romperam isso ao longo de um tempo, mas logo no início havia um impedimento. Havia isso, há isso, e algumas vezes ainda há isso. Ainda existe isso. E a gente sabe também, pela própria demanda do homem também nossa, se a gente for no banheiro, a gente não quer outro homem lá dentro, não. A gente se constrange com isso, né? Mulher ainda chama outros para conversar e outras coisas mais, mas homem não. A gente tem essas coisas em nós. Mas o que o texto diz é que imediatamente houve uma ruptura deste amor que havia unido eles antes da queda e que agora acabou de se afastar, porque eles mesmos estabeleceram um limite. Vou colocar uma vestimenta, porque eu não estou me sentindo bem com você, nem você está me sentindo bem comigo, está se sentindo bem comigo. Começa por aí, tá bom? Aí com o passar do transcorrer do que aconteceu, lá vem Deus. Deus vem. E quando Deus vem, Deus então procura a presença deles e chama por eles. E o texto diz que o homem, quando ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu, teve medo. E ele diz a razão porque ele se escondeu: eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus pergunta: quem foi que te fez saber que estava nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu lhe disse que não comesse? Aí olha só, aquele que quando viu a mulher e disse que ela era osso do seu osso e carne da sua carne, agora é lançada diante de Deus como a culpada do negócio. Não é? E ele vai e diz: a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ele não assume a culpa de que errou, ele lança sobre ela. A gente já percebe, tá bom, que o amor realmente aí se afastou e que o homem agora não defende mais a mulher, mas acusa ela diante de Deus por ter falhado em ter pegado o fruto, comido e dado a ele também. Aí Deus vai e chama a mulher. Ele diz à mulher: o que é isso que fizeste? No verso 13, a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Aí o Senhor agora vai falar com a serpente. A partir do verso 14, Deus vai lançar o seu juízo, a sua maldição sobre eles, sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Então entenda uma coisa: porque o tema nosso é casamento amaldiçoado e depois redimido? É porque Deus agora, em virtude do pecado, está lançando uma maldição. O que Ele está dizendo é maldição para a serpente, para a mulher e para o homem, em virtude do pecado, em virtude da transgressão, em virtude da desobediência. Tá? Então, o interessante disso é que nós sabemos que com a entrada do pecado, todos nós, todos os seres humanos, foram acometidos disso, e nós já nascemos em pecado, de natureza pecaminosa. Todo mundo é assim, tá bom? Todos os seres humanos. Mas, o que me chama a atenção é que o teor da maldição tem a ver com marido e mulher, com marido e esposa. Não tem a ver somente com homem sozinho, nem mulher sozinho, mas tem a ver com o marido e a esposa. Tem a ver com esse relacionamento. É tanto que, se alguém permanecer solteiro, não vai ter muita tribulação em relação a casamento, porque ele vai conseguir, vai ter as suas tentações, vai ter os seus problemas com o pecado, mas não vai enfrentar situações adversas numa vida conjugal. E da dificuldade da luta que é, e que nós enfrentamos, enquanto seres humanos, acerca do casamento, né? Por que há tanto divórcio? Por que há tanta briga? Por que há tanto adultério? Por que há tantas coisas acontecendo em relação ao casamento? E a gente vai entender isso a partir do que Deus disse para eles, quando lançou maldição para eles. Então observe o seguinte: quando Deus lança a sua maldição sobre a serpente, diz que ela vai ser maldita entre todos os animais domésticos e que também entre os animais selváticos vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias da vida. E parece que isso tem a ver com o próprio animal que foi usado por Satanás para fazer isso. No verso 15, ele já vai falar da própria serpente chamada Satanás mesmo, o diabo.
E aí ele diz que vai pôr inimizade entre a mulher e a descendência, entre ele e a mulher, entre a descendência de Satanás e também o descendente da mulher, porque este vai ferir a cabeça dele, e ele vai destruir a autoridade dele, vai ferir a cabeça dele, e Satanás vai ferir o calcanhar do Senhor. Esta é a primeira promessa dada acerca de Jesus Cristo como sendo o Redentor que seria enviado por Deus para esmagar a autoridade de Satanás e a cabeça de Satanás ser destruída. Aí vamos pensar agora no que Deus disse à mulher, tá bom? Eu sei que existe uma maldição sobre a terra, eu sei que o pecado entrou sobre a humanidade toda, eu sei de outras realidades que acontecem por conta da entrada do pecado, mas minha tarefa hoje à noite é refletir acerca disso no casamento, na esfera do casamento, tá bom? Então Deus diz à mulher, verso de número 16: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Pronto, vamos pensar logo na mulher, tá bom? Depois a gente vai pensar no homem também, ok? Então, lembrem-se, o que está acontecendo aqui é que Deus está lançando uma maldição por causa da desobediência deles. E em relação à mulher, tem dois aspectos. Um é a questão da dor. Deus disse que multiplicaria as dores ao ela conceber uma criança, um filho. E vocês mulheres que têm experiências com isso, sabem o quanto é que dói a dor do parto. Não é? Dói muito. A Anne sabe que dói, né, Anne? Dói demais. Dói que chega até a virar o juízo. Pronto. Mas é a maldição que Deus deu por conta da desobediência, tá bom? Até aí tudo bem. Vamos para frente. Mas também é dito que o desejo dela, o teu desejo será para o teu marido. Como encarar isso como sendo uma maldição? Quando a gente olha, em primeiro lugar, sobre esse texto, a gente pensa que é assim, que a mulher vai desejar alguma coisa, aí vai falar com o marido para pedir consentimento a ele. E não é isso que o texto está dizendo. Tá bom? Não é isso não. O que o texto está dizendo é que essa mulher, ela vai ter um sentimento, porque esse é o sentido da palavra desejo. Essa palavra desejo é a chave disso aqui, tá? Essa palavra desejo no original, ela só aparece 3 vezes na Escritura. Existem muitas palavras desejos dentro da palavra de Deus. Mas no original, este termo, esta palavra desejo só aparece 3 vezes. Uma é aqui. Outra é em Gênesis 4, 7, quando Caim mata Abel, e Deus vai falar com ele, dizendo que o pecado está à porta, e ele tem que dominá-lo, senão ele desejará estar realmente dominando Caim. E a outra ocorrência é em Cantares, capítulo número 7, verso 10, onde vai dizer que o marido tem desejo pela esposa, ou o meu amado tem saudades de mim. E essa palavra saudades é desejo, mas no original é esse termo. Significa que o marido quer dominá-la, ter a posse dela, de uma forma assim, bem forte. Então, o termo aqui quer dizer assim, que a mulher deseja dominar e possuir o marido de uma forma extraordinária, como sendo propriedade exclusiva dela. O que é isso quer dizer então? Quer dizer que ela quer, tá bom? Liderar o homem, mandar no homem. Ela quer que o homem esteja perto dela, lhe dê atenção toda hora, todo o tempo. Ela quer que ele faça tudo para ela do jeito que ela quer. Ela quer que ele agrade ela em tudo. Em tudo.
É isso que ela quer. Isso é maldição. Tá bom? É maldição. Aí, e como é que a gente percebe isso? Percebe assim, nas expressões. Você já deve ter ouvido isso. O marido pensou em fazer algo. Aí a mulher diz: o quê? Não é bem assim. Vou fazer isso. Vai nada. Já ouviram isso? Eu sei que ele não mordeu. Já ouviram isso? Já? Já ouviram essas coisas? E se for outra ideia assim, ele não está doido? Já ouviram isso? Isto tem a ver com esse desejo. Esta maldição que Deus lançou, tá bom? Deus lançou uma maldição. Isso é uma maldição, irmãos. Isso não é coisa boa não, tá bom? Isso é uma maldição. É a mulher tentando estar acima do homem, dominando o homem, conduzindo o homem, colocando o homem a seu serviço a toda hora e a todo momento. Outras palavras acerca disso é: você não me dá atenção. Você não está me ouvindo. Olhe para mim, eu quero que você me escute. E fica isso o tempo todo. É uma cobrança eterna. Entendeu? Quando ele chega em casa, tem que dar atenção 100%. Tem que olhar tudo. E tem que estar ali perto. Cadê tu? Tu já subiu de novo, aí começa. Pronto. Esse é o modo da gente perceber esta maldição presente nas mulheres. Tá bom? Agora, isso vai causar conflito no casamento. Por quê? Porque Deus diz em seguida: Ele, o teu marido, te governará. Aí percebam que isso tem a ver com o casamento, porque Deus está falando para a esposa que o desejo dela será para o teu marido, é um sentimento avassalador, um amor egoísta e possessivo que ela tem em relação ao seu marido. Ela quer ele todo para ela, não quer desperdiçar nenhum centímetro dele, quer dominá-lo em tudo. Ela quer fechar ele num quadrado assim: você é meu. Entendeu como é que é? Só que aí Deus diz: mas só que ele te governará. Aí o homem não vai deixar isso acontecer. O que é que acontece? Briga. Quem manda aqui sou eu, minha amiga. Fala direito comigo. Você está falando com quem? Aí acaba com a mulher. Aí ela fica virada com isso. Entendeu? Aí começa o pé de guerra dentro de casa. E etc e tal. Então, esta é a realidade que nós temos logo no início, irmãos. Isso não é coisa boa, isso é maldição. Lembre-se, é o juízo de Deus, a ira de Deus contra o pecado. E mais na frente a gente vai entender o porquê Deus faz isso com a mulher. Então, você já deve ter percebido isso, já? Quando o marido não presta atenção nela, ela já reclama. Ela se ajeita todinho, escova os cabelos, bota roupas. Passa assim perto de nós, já fica dizendo: tem que dizer alguma coisa. Tem que falar alguma coisa. Se não falar, o negócio pega. Tá bom? O negócio pega. Aí, diante desta realidade, então, nós encontramos a situação presente em muitos lares, em muitos casamentos. Isso só pode ser resolvido com a entrada de Cristo. E a gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Aí, depois que Deus faz isso com a mulher, e que existe realmente esta maldição sobre as mulheres, todas as mulheres, tá bom? Tem isso. Casou, vai ter esse negócio. Vai querer o homem para si, vai querer ele perto o tempo todo. Eu quero você aqui do meu lado. Se eu depender, se eu pagar o seu salário, você não trabalhar não, você vivia aqui, colado em mim. Porque eu quero ter você para mim, todinho. Do fio da cabeça, do cabelo até o pé, eu quero todo você para mim. E aí, como o homem, ele é o cabeça, e aí Deus institui isso também, ele vai te governar, então isso vai gerar conflito e confusão em relação à mulher no seu casamento. Agora, olhando para o homem, tá? Verso 17. A Adão ele disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste, maldita é a terra por tua causa. Então aqui nós percebemos, tá,
que a responsabilidade do cumprimento da aliança de Deus e o homem estava sobre Adão. E quando ele falhou, toda a terra foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada. Tá? Então, a terra sofre hoje a maldição do Senhor. E é por isso que Paulo diz lá em Romanos 8, que ela geme pela manifestação dos filhos de Deus, no qual ela se libertará do cativeiro ou da maldição que foi lançada sobre ela. Porque a terra foi amaldiçoada devido à desobediência de Adão. Mas, pensando agora no homem e no casamento dele, o texto vai dizer: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que é que Deus lança sobre o homem, que faz com que ele venha a ser amaldiçoado em relação ao casamento? Olha só o que é que Deus faz. Quando Deus diz que ele vai ter que ter o sustento dele em fadiga, obter em fadiga, ele está dizendo que o homem vai ter que se esforçar, além do que a gente possa pensar, tá bom? Para que isso possa acontecer, ou ele ter a sua provisão para a sua casa e sua família. Quando ele estava no jardim, antes do pecado, ele não tinha essa fadiga. Deus providenciava, as árvores davam fruto e eles poderiam se alimentar muito bem e desfrutar da vida. Ele apenas tinha que cuidar daquilo ali, manter o domínio, a ordem, a paz e a harmonia, somente. Mas agora não, ele foi amaldiçoado com fadiga e para obter o seu pão ele tem que trabalhar muito. E em virtude disso ele tem que sair de casa para ir trabalhar. Aí olha só, para a mulher, Deus coloca um desejo de possessão nocivo em relação ao seu marido. E para o marido, ele coloca um desejo de que ele tem que ir para fora de casa, trabalhar fora. Aí o que acontece? Deus separa eles, aí vai ter aquele conflito de que a mulher quer que ele esteja perto dela, dentro de casa, e ele diz: não, mas eu tenho que trabalhar, senão como é que a gente vai conviver? Como é que a gente vai comer? E aí ele vai se esforçar lá fora. Quando ele se esforça lá fora, e ele volta para casa, ele volta cansado, afadigado. O que é que acontece? A mulher vai querer conversar com o marido, quer que escute ela. E mulher, vocês sabem que conversa muito, né? Quer dizer o seu dia, o que pensou, os sonhos que... Aí vai falar com ele. Aí começa a conversar com ele. O que começa a acontecer com o marido? Os olhos começam a bater assim, cansado. Ele, sim, diga. Ele quer ouvir. Ele tem disposição para ouvir. Ele está ali assim, feliz, querendo ouvir a esposa dele falar com ele. Sim ou não, irmãos? Ele quer tomar um banho. Ele quer comer. E ele quer dormir. Esta é a realidade que nós temos. Veja só, irmãos, como é a coisa. Ele está cansado, ele passou o dia na luta, na peleja, na labuta, na maldição que Deus deu a ele. Aí ele chega em casa saturado. Aí a mulher vem: agora é a minha vez, eu quero agora possuir você. Aí quer conversar com você: vem cá, me escute. E ele lá, sim, diga, meu amor. Minha paixão, minha vida, minha flor de formosura. E aí ele está lá, ele, sim, diga. E ele nem prestando atenção direito no que ela está dizendo. Eu pensei a gente fazer isso, a gente amanhã passa na casa da tua mãe e tal. Sim, sim, tá certo. Tu entendeu? Isso o quê? Começa de novo a confusão, a batalha se estabelece por causa disto, irmãos. Por causa da desobediência, da entrada do pecado, Deus lança essas maldições sobre a esposa e sobre o marido. Aí o marido tem que fazer isso. Então ele vai em busca disso. E isso é inerente ao marido. É tanto que, para a mulher, devido a ela ter sido amaldiçoada dessa forma, de ter filhos e etc., do jeito que tem que ser, ela é mais propícia para se estar dentro de casa. Não estou dizendo que mulher não tem que trabalhar e a gente sabe da necessidade hoje em dia. Estou dizendo que
ela tem esse sentimento, ela foi estabelecida desta maneira. E o homem para fora. Então, até no momento em que há folga, tá bom? No momento em que há um feriado, por exemplo, segunda-feira amanhã, né? O homem vai pensar em alguma coisa para pinotar fora, para sair de casa. Não, eu vou fazer alguma coisa, vou no sítio de pai, vou não sei aonde, etc., porque ele não consegue ficar preso dentro do ambiente lá, amarrado aos braços de sua esposa. Ele não consegue. Ele quer pinotar fora. Vou fazer o que com quem? Aí os jovenzinhos que são mais jovens vão combinar jogar videogame na casa do outro, né? Deixa a esposa ir lá e vai jogar videogame, vai jogar futebol, vai pro racha, alguma coisa assim. É feriado, podia se deleitar o dia todinho. Mas ele não quer, ele quer ir para fora de casa. Então fica o conflito, a mulher quer ficar dentro, o homem tem que pular fora. E aí quando o homem fica dentro, ele se sente enjaulado, ele não quer, parece um bicho, ele se esperneia e quer pular fora. Essa é a realidade que nós temos, irmãos, no casamento amaldiçoado por Deus. Aí tem muita briga e confusão por causa disso. E até mesmo quando ele está em casa, o intento dele é tentar encontrar algo para si. Ele vai procurar ou assistir um documentário que agrada o coração dele, e ele não está nem aí se a esposa vai gostar ou não, ele quer fazer isso, ou senão ele vai ler alguma coisa propícia para ele, ele vai procurar alguma coisa que é para ele, e ele não quer muito ser incomodado com isso não, mas a esposa quer ele perto, aí ela vai lá, filho, aí você olha, oi, assim, sim, ele não já muito conversa não, ele diz uma resposta logo, pá, que é para parar o negócio, ele não quer continuar muito não, ele quer voltar a se concentrar naquilo que é próprio do desejo do seu coração, do seu lazer, aquilo que dá deleite a ele, tá bom? Ok? É isso que acontece com a maioria das pessoas, daqueles que ainda estão debaixo do domínio do pecado. E aí então também tem o outro pormenor. O outro pormenor é que Deus expulsa eles do ambiente confortável e dá a eles agora uma terra que está amaldiçoada e que ela é uma terra que exige de nós muito esforço para tirarmos o nosso sustento dela. Antes não tinha isso, Deus dava tudo, agora não, nós temos que obter isso. E aí eles foram colocados para fora do paraíso. E agora estão diante de um mundo caído, onde este próprio mundo tem dificuldade de fornecer para nós aquilo que nós precisamos. E a gente tem que se esforçar para manter-nos vivos e também procriar e gerar filhos e etc e tal. Pronto. Esta é a realidade que tem aqui. Mas por que Deus fez isso? Por que ele amaldiçoou o homem, a mulher, o casamento, essa relação matrimonial? Por que ele fez isso? A razão de que Deus tenha feito isso, primeiro, por conta da própria desobediência. Segundo, porque quando o homem resolveu comer do fruto, ele quis ter conhecimento como Deus, e assim poder viver a sua vida à parte de Deus, sem a necessidade de Deus. Tá? Eu não quero mais estar submisso à vontade de Deus, nem obedecer a Deus. Desta forma, então, ele quer viver a sua vida, ou seu casamento, sua relação conjugal, à maneira dele, do jeito que ele quiser viver. Aí, por isso, Deus lança a maldição. E isto é para que o homem entenda que não dá. Deus não iria permitir isso. Pense comigo. Se Deus cria todas as coisas, cria o homem e a mulher, une eles para que eles sejam um e possam viver o casamento debaixo da bênção de Deus, sobre os cuidados de Deus e a provisão de Deus para tudo, para que ele tivesse plenitude e alegria. Aí o homem agora resolve desobedecer, afastar-se de Deus, né? E quer ter as mesmas coisas, quer desfrutar de plenitude e alegria,
quer desfrutar de todas as bênçãos necessárias sobre sua vida, à parte de Deus, ou distante de Deus, sem Deus. Deus não ia permitir que houvesse felicidade ou plenitude de alegria em casamentos, em uniões, em que Ele não estivesse sendo o Senhor da vida deles. Seria injusto isso. Seria injusto isso. E por isso hoje também nós entendemos que nenhum casamento é plenamente feliz e abençoado sem Deus. E aí vocês todos que estão aqui já tenham em mente isso, os jovens que estão em relacionamento e que pretendem casar-se também, tenham em mente, vocês não podem apartar Deus da vida conjugal de vocês, Ele não pode deixar do Senhor de ser o Senhor da vida de vocês, porque se for assim, o vosso casamento vai ser uma peleja. E eu sei, nós sabemos, que antes de sermos cristãos a gente já enfrentava essas situações, hoje ainda muitos de vocês ainda enfrentam essa realidade. Por quê? Porque embora Cristo tenha entrado na nossa vida, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E por termos essa natureza pecaminosa, nossas inclinações acerca destas maldições ainda estão presentes. E a gente pode querer viver isso aqui. Aí o motivo pelo qual nós não temos paz em nosso casamento é porque a gente ainda não se deu conta desta realidade. Mas uma vez que Deus agora está trazendo luz a isso para a nossa vida, você que está aqui me ouvindo esta noite, e tantos outros também que irão ainda contemplar essa mensagem, estejam apercebidos desta realidade. Só que agora temos uma diferença. E aí é onde entra o casamento redimido. Uma vez que Deus providenciou uma promessa, e na promessa que está em Gênesis 3,15, de que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, tiraria o domínio do pecado de sobre nós, há uma possibilidade grande, existe a possibilidade de que nosso casamento seja restaurado mais próximo possível do que foi vivenciado antes da queda. Nós não podemos dizer que vai ser igual, porque a natureza pecaminosa ainda está em nós. Mas, uma vez que fomos iluminados por Cristo, que Cristo entrou na nossa vida, que nós entregamos o nosso ser a Ele, que tomamos Ele como o nosso Senhor e Salvador, uma vez que houve obra de salvação em nós, maridos e esposa, então agora Deus nos dá instrução de como nós devemos viver isso. Aí é onde vem a redenção do casamento, e aí é onde a instrução lá de Paulo, em Efésios capítulo 5, entra, quando diz que o homem é o cabeça da mulher, e que a mulher deve submeter-se ao senhorio deste homem, porque ela foi criada para ser auxiliadora dele, e não dominadora dele. Aí uma vez que isso é feito, e que a gente agora entende que deve ser assim, então Deus abençoará o nosso casamento, e nós realmente desfrutaremos de alegria na vida conjugal. Agora cuidado, nós não podemos deixar de forma alguma que em algum momento da nossa caminhada, o inimigo nos instigue de novo, através dos meios de comunicação, daquilo que está sendo colocado diante de nós nas mídias e nas redes sociais, naquilo que é estimulado as mulheres a fazerem, a ponto delas quererem novamente ser dominadoras, porque aí elas estarão debaixo de maldição de novo. Mas só que Cristo já está libertando-nos destas maldições. Ele já libertou a gente disso. Então agora que a gente tem isso, e como nós precisamos ter a nossa mente renovada em relação a isso, nós precisamos então nos adequar a isso. Aí o homem precisa saber que não é só o trabalho, de manhã, de tarde e de noite, não é só o seu desejo, a satisfação das suas vontades, mas ele tem que amar a esposa
como Cristo amou a igreja e tem que cuidar dela, dando a vida por ela. E a mulher que aqui foi abençoada para ter esse desejo nocivo e possessivo, dominante sobre o homem, vai deixar de ser assim e vai ser aquela mulher obediente, submissa, conforme a palavra de Deus diz, conforme a instrução do Senhor diz. Ela não pode mais querer apenas o que é próprio para si, nem querer dominar, nem querer mandar, e dizer assim, não vai fazer o quê? Se você fizer, eu mostro quem eu sou eu. Está fora isso. Não. Tem que conversar com o marido, dialogar com calma, apresentar seus argumentos, e depois que você apresentar os seus argumentos, e ele disser assim, tá bom, vamos fazer, vamos adiante. Não dá para fazer, aquiete seu coração, fique em paz, e viva a vida em harmonia dentro do seu lar, para que a plenitude de alegria de Deus seja derramada ali. Percebem isso? Entendem isso? Pronto. Diante desta realidade toda que nós temos diante de nós, acerca do casamento amaldiçoado e redimido, nós então precisamos nortear a nossa vida com base nisso. E ninguém vai fazer isso assim da noite para o dia. É necessário nós estarmos aprendendo do Senhor, refletindo sobre isso. Mas agora que você tem ideia do que realmente isto quer dizer em Gênesis capítulo 3, porque tem a ver com casamento, porque a maldição é da esposa para com o marido e do marido para com a esposa. Não diz respeito somente a homem sozinho, o ser humano sozinho, ou a mulher sozinha, ou o homem sozinho. Não, está falando na esfera de casamento. E graças a Deus, irmãos, para aqueles que já conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu só lamento muitos de nós, ou muitos aqui, muitos que estão presentes na igreja, não terem conhecido esta verdade antes, e também o senhorio do Senhor Jesus Cristo em sua vida, para terem o seu relacionamento matrimonial melhorado. Hoje ainda muitas mulheres sofrem, e muitos homens também, por conta de que ainda não se deram conta destas maldições, e que precisam de Jesus para remover essas maldições, para tirar isso do vosso meio, e assim desfrutarem de um casamento bem-aventurado. E as mulheres cujos esposos ainda não conhecem Jesus Cristo, entendam o procedimento deles, e atentem também para o vosso, para evitar maiores danos, maior sofrimento, porque eu sei que é duro, é peleja, é uma coisa que a gente não desejaria que acontecesse com ninguém, mas Deus, mais do que ninguém sabe, isso é fruto da entrada no pecado, da desobediência de Adão e Eva, e que acarretou a todos estarem debaixo de maldição. Por outro lado, aqueles que já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, têm possibilidades, têm condições de desfrutarem uma vida conjugal bem-aventurada. Amém? Basta somente que a gente se disponha a ser conduzido pelo Senhor, e aí tudo melhora. Tudo melhora, irmãos. Confusão desaparece, briga vai-se embora, não há mais quebra de panela, nem soco de porta, nem chute de coisa nenhuma, não há mais palavrão e outras coisas mais. Por quê? Porque agora o Senhor está dizendo para nós que sem Ele você não tem condição de desfrutar de um casamento bem-aventurado. É preciso ter Cristo. É preciso obedecer a Cristo, é preciso estar sujeito a Cristo. E isso está em harmonia com a Escritura, quando Deus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sem isso, nós nunca seremos plenamente felizes. Sem Deus, nosso casamento não será plenamente feliz. Deus não projetou o casamento para que o homem e a mulher vivessem ele sem Deus. Deus
é o centro de tudo. E no nosso casamento, Deus tem que ser glorificado. Amém? Louvado seja Deus. E aos jovens solteiros, é por isso que a igreja diz assim, não se põe em julgo desigual, não. Procure crente, e olha, procure crente, que aí você vai ser feliz. Ele vai lhe amar, como diz a Escritura, e vai fazer tudo por você, não é isso que você quer? Oh, aleluia. Vai fazer tudo por você. Ai, o que foi, amor? Ai, socorre, ai, pega no braço, etc. Dependendo do peso também, né? Mas é assim que acontece, tá bom? É dessa forma que acontece. E a mulher vai estar aqui, meu amor, deixa eu lhe ajudar e tal. Chega minha vida, aí pega para cá e pega para lá, de repente está ali o maior love, só explosão de alegria. Aí a gente se deleita. Glória! Porque Deus providenciou isso para nós, irmãos. Tá? Então, jovens, vocês tomem cuidado, tá bom? Ora a Deus e vê realmente se a pessoa é do Senhor, para que realmente vocês possam desfrutar de casamentos bem-aventurados, sem essas maldições que foram lançadas aqui quando entrou o pecado no mundo. Então, diante dessa realidade, eu quero orar por nós, para que Deus possa trabalhar esse conceito, isso que Deus trouxe de sua verdade para a nossa vida, e que cada casal aqui possa refletir sobre isso, cada homem pense sobre isso, cada mulher pense sobre isso. E se você é alguém que sente que é dominadora e que procura realmente, sabe, ser o centro das atenções e tudo mais, comece a modificar isso. Chame Jesus para trabalhar no seu coração, e aí Ele vai pôr tudo em ordem. E ao homem também, cabe ele chegar aos pés do Senhor e pedir orientação a Deus, para ser um homem segundo o coração de Deus, amando sua esposa como Cristo ama a igreja. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós ouvimos a Tua palavra esta noite. Desejamos, ó Pai eterno, que o Senhor, ó Deus, possa nos instruir e transformar a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, nos dê condições de refletirmos sobre esta realidade, Senhor, da maldição que foi lançada sobre nós quando, Senhor, pecamos. Porque nós todos estávamos lá com Adão e Eva naquele jardim, Senhor. Ó Deus, e que mediante a obra de Jesus Cristo, a quem Tu enviaste, ó Deus, para nos redimir, possamos também provar de restauração e desfrutar de plenitude e de alegria em nossa vida conjugal. Ó Senhor, que o Senhor possa, Deus, nos instruir acerca disso e fazermos, ó Deus, refletir em como nós devemos, ó Pai, proceder e agir um para com o outro na nossa relação matrimonial. Que o Teu Espírito nos guie e que possa o Senhor estar nos dando a direção em tudo e que Ele nos transforme naquilo que precisamos mudar, a fim, ó Deus, de que desfrutemos de toda a plenitude de alegria que o Senhor proporcionou para a vida conjugal. Que assim seja, Senhor. Também dás luz a cada um desses jovens que aqui estão, que um dia, ó Deus, entrarão no estado de matrimônio, para que eles possam refletir acerca disto, e possam também pedir o Teu auxílio, para não experimentarem coisas desastrosas e dolorosas em seu casamento, Senhor. Mas que eles sejam bem-aventurados conforme a Tua boa mão. E que o Senhor seja o centro de tudo, porque todas as coisas, ó Deus, foram feitas para a glória do Senhor. Assim eu oro a Ti, Senhor, e te peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.